Pai, Senhor, irmãos. Irmão, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 14, 12. Capítulo 14, versículo 12. Lucas, capítulo 14, versículo 12. Amém? E dizia também o que eu tinha convidado. Jesus falava: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que recompensar, mas recompensado serás na ressurreição do justo. Que Jesus está nos dizendo aqui, irmão, que quando formos fazer algo para alguém, nós não devemos pensar em recompensa daquela pessoa, porque a recompensa que vale a pena é que vem de Deus. É quando Deus abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, e a gente começa a crer e entender que só Ele é o Senhor. Porque às vezes a tendência do homem é fazer algo para alguém para que depois ele o recompense. Mas não é muito bom isso, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso. Ele enfatiza até dizendo que chame aqueles que não têm condições, os pobres, aquelas pessoas que realmente não têm como recompensar. Mas Deus sim tem como recompensar a nós, porque Ele é o Criador. Amém? Deus meu, Senhor, meu Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai amado, aqui está a Tua igreja reunida em uma só fé, para Te glorificar, Te exaltar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor, porque só Tu é digno de toda a honra e toda a glória. Senhor Deus, desce o Teu Espírito sobre cada um de nós, para que nós venhamos entender a Tua palavra, Senhor, e venhamos Te louvar, Te engrandecer, Senhor, porque Tu, Senhor, é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina a ser obediente, Senhor, a andar nos Teus caminhos verdadeiramente, Senhor. Nos ensina, Senhor, a amar o nosso próximo, Senhor, a fazer algo aos outros, aos nossos irmãos, não por interesse, Senhor, mas por amor, Senhor, porque nós nascemos de Ti, Senhor, nascemos em Cristo Jesus e precisamos fazer como Cristo fazia. Ô Senhor, nos ensina, queremos ser como Jesus, andar nos Seus caminhos, Senhor. Queremos ser parecidos com Cristo, por isso chamamos cristãos, porque pareceu com Cristo. Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus por tudo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Som, não? Sobe o volume um pouquinho agora, glória a Deus, aleluia. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Nós estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido nessa noite. Nós sabemos que Ele está nesse lugar, nós sabemos que o Espírito Santo prepara o ambiente, aleluia, para receber os Seus filhos. Jesus, aleluia, está nesse lugar. Glória a Deus. Deus tem nos tocado, aleluia, nesses dias que nós temos que estar em perseverança, oração. Nós temos que estar em constante oração todos os dias. A oração, ela é a base de tudo, aleluia. É o pilar. A oração é o sustentado crente. A oração, aleluia, ela tem que ser, aleluia, todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes nós estamos caminhando e nós estamos orando em espírito, porque nós temos que orar, buscar, pedir a proteção do Senhor. A oração é a forma mais especial, aleluia,
de nós termos intimidade com o Pai, um relacionamento de pai com filho e filho com pai. E nós sabemos que esse, aleluia, tem sido a ferramenta que o Senhor tem, aleluia, colocado em nossas mãos. Oração. Muitas vezes nós não sabemos orar, não sabemos pedir, mas o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, aleluia, Ele nos impulsiona a orar. E nós começamos a falar com Deus, porque é o combustível do crente. Do cristão, ele não vive sem a oração, sem a palavra, porque senão nós não resistiríamos os dias maus. A oração é a preparação, aleluia, para que nós venhamos vencer a tribulação, a adversidade que vem sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que não é fácil carregar a nossa cruz, aleluia. Mas clama a mim, Jeremias 33:33, aleluia, fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, aleluia, nessa noite que nós possamos entregar a nossa vida por completo, para que Deus venha nos fortalecer, aleluia. Salmos 46, aleluia, diz que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação e da angústia. Por isso, nessa noite, querido, eu te convido para adorar, aleluia. Celebre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Glória a Deus. Eu sou teu filho Jesus, teu servo, Senhor. Isso é essa palavra, como Deus te ensinou. O mistério de
Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Te amo, a glória, Jesus. Existe trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, os teus e a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa. Esse é a mim, com os seus olhos me chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca morre, o fogo nunca apaga, nunca apagará.
nesse lugar. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sem ver. Eu sei que posso sempre estar com Ele. Eu sei que seu amor é curador, que é para sempre. Eu sei que seu amor, Ele é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sem ver. Eu sei que posso sempre amar com Ele. Eu sei que seu amor é curador,
Aleluia, nós somos gratos, Senhor, a Ti nessa noite, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, Senhor. Seja dado a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho força no meu peito, não me dá descanso, não tenho descanso. Eu tenho força no meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus Glória a Deus. Gostaria de chamar os irmãos a descansar, que ele diz oferta. Glória a Deus. Glória a Deus. No nosso momento de ofertório, irmãos, está da igreja com a paz do Senhor, amém? Gosto de trazer sempre uma palavra também neste momento, além da oração. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24.
Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? E as demais coisas Deus acrescenta. Amém? Eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos, a fazermos esta oração, em nome de Jesus. Santo Deus e amado Pai, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Pai, para te prestar culto, meu Deus, para te engrandecer, louvar o teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, recebe, Senhor, nossas ofertas, nossos dízimos que serão entregues na tua casa, Senhor, neste momento, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar e que venha alcançar, Senhor, os mais pobres, meu Deus. Que a tua obra venha crescer, venha avançar, Pai. Pai, toma cada servo teu em tuas mãos e continua fazendo a tua obra, Pai. Completa, Senhor, a tua obra que o Senhor iniciou na vida de cada um, Senhor. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, e continua abençoando, sustentando cada um, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, tu estás nesse lugar, Senhor. Oh, Espírito de Deus. As you
Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de fazer a oração com os amados irmãos nessa noite. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Eu não sei como você chegou a esse lugar, eu não sei o que você está passando, mas o Deus a qual nós servimos, Ele te conhece de perto. Ele conhece as tuas aflições do teu coração. E nessa noite, aleluia, Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos neste lugar, Senhor. Pai, nós saímos dos nossos lares, Senhor, para vir a este lugar. Pai, nós não queremos voltar para os nossos lares, Senhor, da mesma forma que nós chegamos aqui, Pai. Paizinho querido, nessa noite, Senhor amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço. Pai, toca na tua igreja nessa noite, Pai. Toca no alto da cabeça, a planta do pé, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, nessa noite sentir o teu toque, Senhor. Sentir o teu abraço, Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos que nós precisamos buscar a tua presença. Pai, não adianta nós sairmos da nossa casa, Senhor, e chegar neste ambiente, Pai. Um ambiente onde habita o Senhor. E nós chegarmos nesse lugar, Senhor, e não te sentir, Pai. Nós queremos te sentir, Senhor, porque nós precisamos, Pai, sentir o teu toque nessa noite, Pai. Existem pessoas neste lugar, Pai, que chegaram a este local, Senhor, precisando, Senhor, de algo, Senhor, de algo, Senhor, de algo especial nessa noite. E o dono da obra, o dono desse lugar, o dono, aleluia, da igreja do Senhor, está neste lugar, porque tu és o nosso rei, Senhor. Por isso, nessa noite, querido, nessa noite, adore ao Senhor, aleluia. Espírito de Deus, vem nos tocar, Senhor. Toca-nos, Senhor, com brasas do teu altar, Senhor. Toca nos nossos lábios, Senhor, para que assim nós venhamos, Senhor amado, te adorar, Senhor, com alegria, Senhor, com determinação, Senhor, porque todo o poder está em tuas mãos, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, tu és o nosso escudo, aleluia. Vamos cantar suas vozes. O Fausto disse que não conhece, mas o Espírito Santo do Senhor me impulsionou para adorar com esse louvor. Por isso, nessa noite, vamos adorar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Pois meu fogo é a tua vida. Pode deixar só as vozes mesmo. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova. Declara, aleluia, e me leva até o Senhor, quero ouvir a tua oração nessa noite.
uma divisão para as crianças. Pastor Tiago, o ministro da palavra nessa noite. Glória a Deus, já está com a oportunidade. Irmão Vinícius, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Queria convidar o Manassés para fazer uma oração pelo preletor. Todo mundo vai ser ouvido. Irmãos, eu vi que passei boca de Deus aqui na terra, amém? Para dizer que não se preocupe com nada, porque Ele que tem a providência nas tuas mãos, amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entronizamos agora, Senhor, diante no teu trono, Senhor, para te pedir, Deus, que tu venhas operar maravilhas nesse lugar, Senhor, porque nós cremos que nossa vida está entregue a Ti, Senhor, e não há nada que Satanás possa fazer para nos tirar da Tua presença, Senhor. Que nós venhamos a sempre estar com o coração voltado para Ti, Deus, para buscar primeiramente o reino de Deus e a Sua justiça e as demais coisas serem acrescentadas, Senhor. Agora, Senhor, vem nos encher do Teu poder através da palavra, Senhor. E aí, teu nome que eu te peço, já te agradeço também. Boa noite, né? Hoje a gente vai meditar um pouco, né, num assunto que tem como título Falando o que Deus mandou falar. E na vida dos servos de Deus, a gente tem um grande desafio, né, como servos de Deus, de estarmos sempre buscando a presença dele, de estar sempre conectados com ele, de estar sintonizados com Deus. Porque é preciso que a gente faça isso como servo. Mas por que isso? É preciso a gente estar conectado com Deus, a gente estar em sintonia com Deus, para a gente servir Ele com qualidade, né? Para a gente servir Ele como a gente deve servir, porque a gente tem que fazer a vontade dEle e não a nossa, porque a gente tem que falar o que Ele quer que a gente fale e não o que a gente quer falar, porque a gente tem que escutar o que Ele tem a nos falar e não escutar o que a gente quer escutar para massagear o nosso ego. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, também abram a Bíblia de vocês, para vocês verem se eu realmente estou falando o que Deus mandou eu falar. Para a gente meditar um pouco nesse assunto, a gente vai ver a história de Natã e Davi, um pouco da história deles dois. 1 Crônicas, capítulo 17. Primeira Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 1. Amém? Depois que Davi se instalou em seu palácio,
disse ao profeta Natã: Eu moro no palácio de cedros, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. E respondeu Natã a Davi: Tudo o que tens no teu coração, faz, pois Deus é contigo. No verso 3: Nessa mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não construirás casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Verso 6: Por todas as partes, por onde tenho andado, com todo Israel, porventura disse a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo: Por que não me constróis um templo de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por onde quer que andares, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Agora te darei um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja retirado de uma parte para outra. Nunca mais os oprimirão os filhos da perversidade, como antes. No verso 10: E como desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, eu também subjugarei a todos os teus inimigos. Também te declaro que o Senhor te estabelecerá uma dinastia. Quando se completarem os teus dias, para se juntares a teus pais, levantarei a tua semente depois de ti, um dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me construirá um templo, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Só até aqui, por enquanto. Como eu disse, a gente vai meditar um pouco, uma parte da história de Natã e Davi. E quem foi Natã? Natã foi citado em 2 Samuel como um homem de Deus, um profeta. Mais à frente, no mesmo livro, no capítulo 29, verso 29, diz assim: Os atos do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, ele também foi um escritor. E em 2 Crônicas, também no capítulo 29, vai dizer acerca de Natã, capítulo 29, verso 25, diz: Pois os levitas no templo do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Esta ordem era do Senhor por meio de seus profetas. Então Natã também ajudou a estabelecer os cultos na casa do Senhor. Então aqui a gente consegue ver que Natã, ele era uma pessoa importante, não só no reinado de Davi, mas também no reinado de Salomão, pois ele estava. Já que estava falando de profeta também, alguns estudiosos gostam de falar que Davi também pode ser considerado um profeta, porque alguns de seus salmos já falavam do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Então, Natã, além de tudo isso, também ele tinha uma tarefa, ele participava lá
ele era um monarca, né? E o que era que o monarca fazia isso? Bom, Natan, ele tinha uma tarefa bastante difícil. Ele tinha que estar, como é que eu posso dizer, vigiando o povo, né? Por exemplo, ele estava vigiando os reis, ele vigiava o povo e os sacerdotes, né? Então, se algum desses errassem, Natan tinha que ir lá e dizer que eles estavam errando. Então, Natan tinha também uma tarefa difícil. Imagina hoje, você ter a mesma tarefa que Natan, né? De chegar para o presidente e dizer que ele está governando o país de forma errada. Ou então você chegar para o povo e dizer, ó, vocês estão fazendo algo errado. Então, é sim uma tarefa difícil, isso exige coragem. E para essa tarefa, muitas vezes se faz necessário a ajuda de Deus. Então, Natan, como diz em 2 Samuel, ele era um homem de Deus. E ele tinha que ser um homem de Deus para executar tal tarefa. E assim como Natan, né, dependia de Deus para agir, a gente também tem que depender de Deus para agir. Por mais que essa palavra chegue a pesar, né, depender. Muita gente não quer depender de ninguém. Né? Quando eu era adolescente, eu sempre pensava, mal espero ficar adulto e ficar independente, né? Não depender mais dos meus pais. Besteira, não saber. Então, às vezes a gente quer ser independente. E não há nada de errado em você querer ser independente dos seus pais, né? Não depender mais dos seus pais. Mas há algo muito errado se você quer ser independente de Deus. Porque a gente tem sim que depender de Deus. Às vezes as pessoas não querem depender de alguém porque essa pessoa já frustrou ele. E elas pensam, não, se eu for independente, isso não vai mais acontecer. Mas deixa eu contar algo para vocês. Vai chegar um momento que vocês mesmos vão falhar com você. Mas tem uma pessoa que nunca vai falhar. E é essa pessoa que a gente tem que depender dela. Eu estou falando de Deus. Então, que a nossa dependência esteja em Deus. Então, Natan, que era um profeta, ele foi no escritor, ajudou a estabelecer o culto na casa do Senhor. Também tinha essa tarefa difícil como monarca. Eu acho que só. Natan também não foi o único servo de Deus que foi usado para falar com reis, né? Daniel também foi usado para falar com os reis, não em Israel, mas no exílio da Babilônia. É que a gente consegue ver que Deus, ele usa quem ele quer e aonde ele quer. Então Deus vai ter servos em vários lugares. Vai ter servos na política, Deus vai ter servos em diversas classes sociais, classe média, baixa, rico, não importa. Deus, ele sempre vai ter um servo, aonde quer que seja, porque Deus quer falar com todo mundo. Pelo menos é o que diz lá em 2 Pedro. Vamos conferir. Abram a Bíblia de vocês para conferir. Para saber se eu estou falando que Deus está mandando eu falar. 2 Pedro. Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus quer o arrependimento de todos, e para isso Ele vai usar quem Ele quer e aonde Ele quer. Agora vamos voltar
um pouco antes, em 2 Samuel, capítulo 12. Como eu disse para vocês, muitas vezes Natan teve que confrontar o rei para dizer que ele estava errado, e foi o que ele fez com Davi. Davi, quando já era rei, olhou para a mulher de outro homem, desejou essa mulher, e ele organizou todo um plano para ficar com a mulher de Urias, o Eteu. E agora Natan foi confrontar Davi por ordem do Senhor. E como eu disse, era uma tarefa difícil. Mas mesmo assim Natan fez o que Deus pediu. Ele falou o que Deus mandou ele falar. Vamos acompanhar 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 1. O Senhor enviou Natan a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filho. Verso 4. Chegando viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que havia chegado. No verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quadruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Então, olha, imagina como foi difícil para Natan dizer isso. Natan foi corajoso em falar isso ao rei. E Natan foi corajoso e também muito sábio, pois ele não chegou, ele podia muito bem ter chegado lá, apontando o dedo para Davi, dizendo: você pecou, você fez assim assado. Mas não. Natan, ele foi sábio, ele chegou contando uma parábola. E engraçado que ele conta a parábola de um homem que tinha uma cordeira, Era como se esse homem fosse um pastor, assim como Davi. Talvez por esse motivo Davi se irou tanto contra esse homem rico, porque Davi foi o pastor de ovelhas. E ele sabia o que era cuidar de uma ovelha. No verso 7, continuando. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais, porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, matastes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher. A ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo,
o qual se deitará com elas, à plena luz do dia. Tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Porém, com este feito, deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem o filho que te nasceu. O filho que te nasceu morrerá. Só até aqui. Né? Então, Davi pecou. Deus falou a Natã para ele confrontar o rei Davi, e Natã foi. E aqui a gente pode observar também que, por mais que Deus perdoe a gente, os nossos pecados têm consequências. Aqui na palavra de Deus diz que ele perdoou Davi. Ele perdoou Davi, e por conta disso Davi não morreu. Mas o pecado de Davi teve consequências. Né? A espada não se afastou mais da sua casa, e ele perdeu o filho. Então, da mesma forma, né, se o Davi foi dessa forma, com a gente também não vai ser diferente. As nossas escolhas têm consequências, né? Então os nossos pecados também têm consequências. Mas, diferente de Saul, por exemplo, Saul pecou também contra Deus, mas ele não se arrependeu. E por isso ele morreu. Mas que Davi foi diferente, Davi se arrependeu. Então isso também serve de lição, né, que a gente se arrependa dos nossos pecados, porque a gente é humano e em algum momento a gente vai pecar, mas a gente deve se arrepender, assim como Davi se arrependeu. Vamos até agora lá no Salmo 51. A partir do verso 9, Salmo 51, a partir do verso 9, diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Então Davi, ele se preocupava muito com a presença do Senhor. Davi queria perder tudo, mas ele não queria perder a presença do Senhor. E a gente consegue observar isso em vários salmos. 51 é um deles. Se a gente for lá no Salmo 22, lá no Salmo 22 a gente vê que Davi inicia o Salmo bastante triste, porque ele acha que Deus, né, não está respondendo ele. Ele gosta muito da presença do Senhor. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que está tão longe de me salvar, tão longe das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite, e não temos sossego. Então Davi, ele se preocupava muito com a presença do Senhor. E para Davi, a presença do Senhor era muito importante. E assim como Davi, na nossa vida também, a presença do Senhor deve ser importante. A gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a presença do Senhor.
Então Davi pecou e se desviou um pouco do caminho, mas se desviou do caminho de Deus, mas depois ele se arrependeu e retornou. E assim também a gente deve fazer. Se a gente pecar e se desviar do caminho de Deus, isso não é motivo para apostatar a sua fé. Se arrependa e volte ao caminho do Senhor. Lá em 1 João vai dizer que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se a gente se arrepender. Então se arrependa dos seus pecados e volte ao caminho do Senhor. Vamos voltar agora para 1 Crônicas. Então a gente consegue observar que Natan, ele falou o que Deus pediu para ele falar lá em 2 Samuel. Mas em 1 Crônicas, no capítulo 17, Natan não faz isso. Vamos observar novamente. Davi teve o desejo no coração de construir uma casa para o Senhor. E Davi fez certo. Ele procurou Natan, porque era através de Natan que Deus falava com Davi. Então Davi fez certo de procurar Natan e dizer o desejo que tinha em seu coração. Mas Natan não fez certo, respondendo ele sem consultar o Senhor. No verso 2, Natan respondeu: tudo o que tens no teu coração, faz, pois Deus é contigo. Então Natan deve ter pensado: não, o rei quer construir uma casa de certo do Senhor, o que tem de errado nisso? Na verdade, isso é muito bom. Talvez tenha sido por esse motivo que Natan autorizou Davi a construir a casa para o Senhor. Mas como tem a palavra do Senhor, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Isso pode parecer até bom aos nossos olhos, mas para Deus não é. Talvez porque ele tinha muito sangue na mão de Davi, ou por outros motivos, mas não era o propósito de Deus que Davi construísse essa casa a ele. O homem, ele pode até fazer planos, como diz lá em Provérbios, o homem pode até fazer planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Não há nada de errado em Davi ter esse sonho, mas a resposta final tinha que vir da boca do Senhor e não da boca de Natan. Então, nesse momento, Natan errou. Mas, nos versos seguintes, a gente vai ver que Deus, Ele gosta de Natan, Ele gosta de Davi, porque logo em seguida, Deus vai a Natan e diz, verso 3, nessa mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan. Então, na mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo: olha, Natan, tu nem me procurou, cara, eu nem queria essa casa. Então, Natan deveria ter procurado o Senhor. Já pensou? Tudo que você falasse, Deus estivesse lá para aprovar. Você falasse algo, aí no momento seguinte, Deus, ei, não era assim que eu queria que tu falasse. Aí tu volta lá e fala que Deus quer que tu fale. Ou então tu tomasse uma atitude, e logo em seguida, Deus fala: não era para ter feito isso. Aí tu volta lá, faz diferente, faz da forma certa, da forma como Deus quer. Então que a gente consegue ver como Deus se importava com Natan e com Davi. Mas nisso, Deus deu um nega em Davi. Ele disse que não queria a casa de Davi. Mas mais à frente, nos versos finais, Deus vai dizer a Davi que o filho dele vai construir a casa. Então, sim, Deus se importa, Isso é como se fosse um presente para Davi. Deus está dizendo: olha, tu não vai construir,
mas o teu filho vai construir uma casa para mim. Então a gente consegue enxergar o amor de Deus. Só um minuto. No verso 7 também, queria chamar a atenção para vocês, né? Diz: agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Aqui Deus lembra a Davi de onde ele tirou Davi. Diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por onde quer que andares, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Então Deus tirou Davi de trás das ovelhas para guiar as ovelhas. Então, eu tenho certeza que Davi não imaginaria que Deus tinha um propósito tão grande na vida dele. Assim como muitas vezes a gente não imagina que Deus tem um propósito em nossas vidas. Mas na verdade Ele tem um propósito na vida de cada um aqui. É como eu disse antes, Ele vai usar várias pessoas em várias classes sociais, porque Ele quer falar com todos, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus quer usar cada um de vocês. Ele quer usar cada um de vocês para que o reino dele venha avançar na terra, para que a palavra dele chegue a mais pessoas, para que mais pessoas se arrependam. Não é bom estar no caminho do Senhor, então por que a gente não tenta trazer mais pessoas para o caminho do Senhor? Então Deus tem sim planos em nossas vidas. Eu queria abrir a palavra de Deus também em Salmos 126. Porque Deus tem um plano na sua vida. Você pode até achar, mas eu estou desviado, eu pequei contra o Senhor. Então, como que Deus quer usar? Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que somos. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negev. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feitos. Quando eu li esse salmo, esse texto, aí eu fui pesquisar mais sobre ele, para entender melhor a palavra do Senhor. Eu fiquei curioso, nesse pequeno texto que diz as correntes do Negev. Eu fui pesquisar o que era Negev. Negev fica no sul da Palestina e é um local bem deserto. Aí quando eu abri lá as imagens, vi um deserto imenso. Eu fiquei, poxa, se na palavra de Deus correntes do Negev, como é que vai ter uma corrente de água no deserto? Aí fui pesquisando mais, até que eu achei um pequeno documentário que falava sobre as correntes do Negev. E foi algo que me surpreendeu muito, porque realmente lá é um deserto. Mas em algumas épocas do ano chove um pouco.
E por incrível que pareça, né, as montanhas que tem lá, elas armazenam a água, né, armazenando água até que chega um momento que ela solta toda a água. E parece realmente um rio, né? As montanhas começam a soltar água e a água desce a montanha e vai inundando todo o deserto. E ali forma as correntes do deserto. Então você pode estar até desviado, você pode estar no deserto seco. Mas Deus pode muito bem fazer assim como Ele faz com as correntes do deserto. Ele pode novamente derramar sobre você os rios. Então, não desista de andar nos caminhos do Senhor. Está difícil? Continua andando, que logo você vai ser surpreendido com as correntes do deserto. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens sustentado, Senhor, com a mão forte, Pai. Grandes coisas Tu tem feito em nossas vidas, Senhor, e grandes coisas Tu ainda vai fazer em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Pai, pela Tua proteção, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, que Tu venha nos usar, Senhor, para fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Que Tu venha nos usar, Senhor, para falar o que Tu quer falar e não o que a gente quer falar, Pai. Que Tu venha falar aos nossos ouvidos o que a gente precisa ouvir, Senhor, e não o que queremos ouvir, Pai. Continua, Senhor, usando cada um nessa igreja, Pai, para avançar no Teu reino, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Eu te peço, Senhor, nos capacita, Senhor, e nos molda para fazer a Tua vontade, Pai. Eu te peço, Senhor, que as palavras de hoje, Senhor, tenham vindo de Ti e não de mim, Pai. Que a Tua palavra permaneça no coração de cada um aqui presente, Pai, e nos que estão assistindo a gente pelo Facebook, Senhor. Porque a Tua palavra, Pai, ela é maravilhosa, Pai. A Tua palavra, ela corta mais que uma espada de dois gumes, Senhor. Então, que a Tua palavra venha nos moldar e nos transformar, Senhor. Dessa forma que eu te oro, que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Vini, por essa palavra. Grande desafio. Dizermos não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que Deus nos dirige. Às vezes, para confirmar algo no coração de alguém, às vezes está dizendo, não, Deus está me mostrando que não é por aí, é melhor outro caminho, né? E Deus nos dirige mesmo. Nós que muitas vezes acabamos nos calando, ou até dizendo algo do nosso próprio coração, como Natan disse. Quando Davi comunicou o seu propósito, Natan disse, é verdade, é bom. Mas depois Deus disse para ele que não era por aí, tinha algo melhor, né? Então, um grande desafio, vamos aplicar essa palavra em nossos corações. Vamos orar também por alguns irmãos que não puderam vir hoje. O irmão Everardo ainda está se recuperando da cirurgia que fez. Vamos orar para que a recuperação dele seja completa e rápida, né? Também o irmão Gilson, nesses dias tem feito falta, porque está fazendo aula de legislação, quer tirar a carteira, né? Realmente precisa, está morando um pouco longe da igreja. E também algumas irmãs, minha mãe, a irmã Neide, Caína, viajaram para Russas, foram visitar a irmã em Holanda, então vamos orar por essas pessoas também. Amém? Queria avisar os homens que neste sábado nós teremos nosso último encontro de homens do ano, vai ser aqui na igreja. O irmão João Paulo vai estar fazendo a palavra. Nós vamos ter também os comes e bebes, né? Por que não? Só as mulheres e os jovens, os homens também podem, né? Comer o salgado, tomar um refri, por aí. Amém? E pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, 8h30 café, 9 horas, a nossa aula, e à noite 17 horas discipulado, e à noite
nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A esposa também não pôde vir hoje, mas ela até disse que se desse tempo ela viria, mas não foi possível. Então, nos próximos cultos, creio que ela está. Obrigado para aqueles que têm orado pela saúde dela, já tem ficado bem melhor, graças a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, no qual, Senhor, como das outras vezes, nós podemos falar contigo, nós podemos louvar ao Senhor, que é tão bom, tão maravilhoso, enche os nossos corações, e também, Senhor, podemos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Continua abençoando o teu servo, Pai, cada vez mais a sua família. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Oramos por estes irmãos que não puderam estar presentes. Fico muito feliz, Senhor, pelos que estão retornando. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Prepara este final de semana, faz tudo conforme a tua vontade. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos nós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.